É inacreditável a capacidade do ser humano de se fazer de vítima diante de uma situação como essa. Já me irrita mostrar a imagem do réu de cabeça baixa chorando. Ai, Luciano, ele tem o direito de se arrepender. Ele tem o direito de se arrepender. Mas pra mim, a maior prova de resquício de hombridade que há num ser humano é bater no peito e assumir o que fez. O mínimo que tinha que fazer naquela hora ali era levantar a cabeça pra aguentar o rojão dos atos. Porque ele sabe que agora o dele tá na reta, que não vai mais ter escapatória. Não vai ter pra onde correr. O júri não vai passar a mão na cabeça de assassino flagrado por câmeras de videomonitoramento e que ainda confessa a ação. O testemunho, durante toda a investigação, a polícia ouviu familiares, ouviu pessoas próximas à vítima e todo mundo falou a mesma coisa. Ele era agressivo, ela era manipulada, ela era violentada, ela era agredida. A família tinha ciência disso, os amigos sabiam disso, tentavam de todas as formas ajudar para que ela saísse daquele relacionamento abusivo, mas ainda assim ela não conseguia. Por quê? Porque estava tomada pelo medo. Quando, em um lapso divino, ela consegue quebrar essas correntes, soltar as amarras e botar um fim no relacionamento, ela passa a ser o quê? Perseguida pelo ex, perseguida pelo Ronan. E isso não é a Luciana Leite que está dizendo. Isso é o que foi levantado e está documentado nos autos do processo. Ela passa a ser perseguida por esse homem que invade a loja onde ela trabalhava e a mata em plena luz do dia na frente da sócia, que conseguiu escapar por pouco. Porque o alvo do Ronan também não era a sócia, era só a ex-companheira. Um crime de raiva extrema porque não aceitava ser rejeitado. Ele tinha ali uma esperança de reatar o relacionamento, mas ela já havia provado o gosto da liberdade. E mesmo diante de tanta insistência, de tantas ameaças, de tanta perseguição, se mantinha firme no propósito de construir uma vida nova. Aí chega no dia em que literalmente o bicho vai pegar. Olha aí. Nossa Senhora, que raiva que me dá. Deixa eu ir com o Rafael Ribeiro. Ele está acompanhando de perto esse júri em Patos de Minas. Eu tô aqui, Rafa, que me irrita quando eu vejo o réu de cabeça baixa se fazendo de coitado e falando manso depois de cometer atrocidades. Nesse caso, um assassinato frio e covarde. Mas você, vendo tudo de perto, eu tenho certeza que a revolta é ainda maior. Imagina só para essa família, né, meu amigo? Exatamente, Luciana. A gente, como jornalista, mantém a imparcialidade, mas a gente também é levado pela emoção diante dos testemunhos que são contados. Por exemplo, teve uma amiga da Keila que, no primeiro momento, na participação ali na verdade, falando sobre o que acontecia, ela disse o seguinte, que tinha chamado a Keila para ir no clube. E a Keila falou assim, olha, eu não posso ir porque eu abri a loja agora, estou com o objetivo de ganhar dinheiro nessa loja, até porque a vida inteira Ronan não teria deixado ela ser independente. Enquanto ela separou, ela foi tirando as coisas dela de pouco a pouco da casa do ex-marido e montou essa loja, ela se viu então independente. E ela dispensou esse convite para ir no clube e acabou então organizando as coisas da loja. A família fala que ela estava dedicada integramente a essa loja, ali ao empreendimento dela. Era loja, igreja, igreja, loja, um recomeço, nem alguém ainda ela não teria arrumado. E aí ela contando toda essa situação, e ela contou uma situação que segundo ela presenciou, o Ronan estuprando a Keila. Foi algo muito pesado, um depoimento muito pesado, chocante, como ela conta que o Ronan teria colocado a genitália para fora e, forçado um sexo oral ali com a mulher. E uma situação que ela ficou imóvel, depois foi forçada em uma reunião de família e contou toda a situação. Essa é a fala diante do testemunho dela, E quando ela contou isso, ela pediu para que as pessoas não denunciassem o caso para a polícia, porque o medo dela é que o Ronan fosse atrás dela diante desse testemunho, diante dessa confissão de estupro e matasse ela, porque de acordo com ela, ele falava o tempo todo, se você contar, eu vou fazer isso e aquilo. E aí me surpreendeu muito, porque quando foi fazer a defesa desse caso de estupro, quem foi falar no caso foi uma advogada. Estão 3 advogados de defesa. Na verdade, um não é constituído, mas 2 são.
Então, primeiro falou o doutor Castro, depois uma segunda advogada. E quando essa advogada, sendo mulher falando, quando ela começou a defesa ali, todas as mulheres que estavam no salão do tribunal do júri saíram aqui para fora porque não quiseram ouvir, ficaram ofendidas, né, com toda a situação, porque eles querem que esse crime de estupro também seja qualificado. E aí, no dia dos fatos, no dia 29 de abril de 2022, o Ronan, ele teria vendido o carro, né? E no mesmo dia que vendeu esse carro, pediu para que o vendedor, né, o comprador do veículo, o levasse até o bairro Sebastião Amorim. Lá ele ficou, né, foi até a loja e atirou contra a ex-mulher. E depois teria fugido do local na moto em que, de acordo com o Ministério Público, pertencia a Keila. E aqui na defesa ele disse que não, que essa moto era ele que pagava, mesmo não estando no nome dele, era ele que pagava, então ele não furtou essa moto. Ele disse que pegou a chave da moto, que estava ali em cima de uma mesa na loja, e saiu, né, com essa moto sem destino. Logo depois, ele foi preso antes mesmo de se apresentar, estava num escritório de advocacia. Fato é que o Ministério Público quer, né, a condenação pelo crime de furto, porque também sumiu aí cerca de R$250 que estava no caixa dessa loja. Agora, o depoimento, você mesmo viu aí a outra amiga da Keila dizendo, elas eram sócias na verdade, que ele chegou no local, assassina a Keila e vai em direção à sócia. Aí ele aponta a arma para ela, de acordo com o depoimento dela, e tenta atirar. Mas aí, por um segundo, ele trupica, Luciana, e não consegue concluir ali o que ele queria. E ela consegue correr para o banheiro, se trancar ali dentro do banheiro. Ela diz que agacha, né? E aí, temendo pela vida, aquele momento todo pensando, ele vai vir, vai atirar na porta, vai acabar me matando. Mas aí ela diz que ele não fala nada, fica ali calado. Ela com medo, sabe se sai ou não ali do local, e ele acaba indo embora. Então, de acordo com o Ministério Público, ele também queria matar essa sócia, essa mulher. Outro fato, eles têm 3 filhos, né? Um que é caminhoneiro, no caso Gustavo, que falou com a gente mais cedo, caminhoneiro que chorou bastante aqui, que disse que estava viajando no dia em que o crime aconteceu. Um outro rapaz, e na época, uma filha de 7 anos que hoje tem 9 anos. Inclusive, a tentativa dele era ir até essa criança, que na época tinha 7 anos, e levá-la e também matá-la, porque havia ameaças sobre isso. E aqui, na fala do Gustavo, que é o filho caminhoneiro dele, ele disse que perdoa o pai, Luciana, só que ele contou situações de que o pai batia bastante nele, e que batia com um pedaço de pau, torturava todas as crianças. Tem depoimento aqui de uma testemunha dizendo que ele batia nessa filha de apenas 7 anos, e era assim, agressões que não cessavam, que tinha que entrar vizinho no meio para intervir na situação. Ele apresentou 2 situações para se defender. Uma, a questão do problema psicológico, Luciana. Ele disse que sofria com uma questão psicológica, trouxe um laudo de um médico. Esse médico esteve presente aqui, só que quando o promotor contestou o laudo médico com um outro laudo de um profissional dizendo que ele estava lúcido, que ele estava bem de saúde, ele acabou, então, o médico dizendo que não contestaria o segundo laudo, dizendo que ele estava bem. Então ele disse que tomava remédio ansiolítico, remédio para depressão, ansiedade, e que não teria estuprado a Keila, até porque sofria de impotência sexual. Essa é a defesa dele, não estuprar a Keila porque sofria de impotência sexual. E no caso, por exemplo, dessas outras acusações, né, de furto, por exemplo, ele disse que não pegou o dinheiro, que não levou, que a moto pertencia aos 2, e aí a arma de fogo foi encontrada ali dentro de uma caixa de privada, dentro do banheiro. Essa arma foi encontrada, um revólver calibre 38. A defesa também questionou cadê o exame pericial para falar que essa foi a mesma arma utilizada no crime. Então é um processo de muitas falas. Primeiro, as testemunhas contam essa situação, né, que a Keila vivia num relacionamento extremamente abusivo. Os irmãos contam que uma vez ela foi amarrada e teve o cabelo cortado bem curtinho, como o meu assim, Luciano, ó. Teve o cabelo cortado bem curtinho mesmo,
e que na época pediu para que não denunciasse, porque tinha medo, e ela gostava tanto dele, ou tinha uma dependência emocional, Luciana, que mesmo diante desse relacionamento abusivo, dessa situação, ela ainda tinha dó dele, em situações ainda defendia ele, no caso, como você mesmo disse, era manipulada. A gente vai continuar por aqui, ouvindo toda a fala do promotor, porque nesse momento acontece a questão da réplica. Foi 1h30 do promotor fazendo a acusação, 1h30 de defesa, contando também com as falas de todas as testemunhas, pessoas que também já foram até agredidas pelo Ronan. Aqui até agora, né? Já se passam de 6 horas da tarde, começou 1h da tarde até agora. A expectativa é que esse julgamento, se tiver tréplica, acabe por volta de 9h30 a 10 horas da noite, e nós vamos ficar aqui, agora ouvindo mais uma vez a fala do promotor, né, que é o que faz a acusação, contestando toda a versão dada pelo Ronan, né? E a família que está chorando desde quando começou esse júri, ô Luciana, porque pensa só, estão revivendo tudo o que aconteceu no dia 29 de abril de 2022, viu? Rafa, a qualquer momento, por favor, nos acione se houver novidades, se a gente tiver alguma movimentação aí no fórum. Ele vai continuar acompanhando esse júri que acontece nesta terça-feira em Patos de Minas. Um caso chocante, que com a morte da Keila foram aí descobertos novos elementos nessa investigação. Novas provas, novas declarações, informações que até então eram desconhecidas pela polícia, mas que com as oitivas de amigos, familiares, de testemunhas, inclusive, de muitas dessas ações do Ronan, foram chegando ao conhecimento e revelando que, de fato, a polícia e a justiça está lidando com um homem frio, cruel, perverso, um assassino que não mede esforço algum para colocar o seu plano em prática e que, de fato, oferece um grande perigo à sociedade, a qualquer mulher com quem ele possa vir a se relacionar futuramente. Portanto, é uma pessoa que não pode estar no convívio social jamais. As alegações da defesa podem falar o que quiser. Cabe agora ao júri classificar como vai entender isso. Se vão acreditar ou se não vão. Se ele será culpado ou não será culpado.